queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton. Essa aula de História é para as turmas dos sétimos anos A e B. E o conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, está nas páginas do livro 46 até a 48. Nós hoje vamos trabalhar, pessoal, navegações inglesas, francesas e holandesas. Nós vimos muito trabalhando sobre as navegações portuguesas e espanholas. Mas hoje vamos ver que a Inglaterra, França e Holanda também se inseriram no processo das grandes navegações. Foi muito depois de Espanha e Portugal, mas esses três países também foram no processo de navegação. Vamos começar, pessoal. As navegações inglesas, francesas e holandesas foram da seguinte forma. Elas superaram as dificuldades causadas pelas guerras de 100 anos e pelas guerras das Duas Rosas. Essas guerras envolveram França e Inglaterra. Se envolveram na expansão ultramarina, que é a expansão marítima, contestando a legitimidade do Tratado de Tordesilhas, um tratado assinado entre Portugal e Espanha, que dividia o mundo. Estão lembrados? A gente viu na aula passada, viu, pessoal? Ameaçaram os domínios portugueses e espanhóis na América por meio da invasão dos seus territórios e da pirataria. Pessoal, Inglaterra, França e Holanda contestavam a forma como Portugal e Espanha queriam dividir o mundo só para elas duas. Então eles disseram, não, a gente também tem direito de conquistar novas terras, de buscar novos recursos. Então eles contestam e ameaçam esse domínio deles dois. Então eles vão para onde? Desembarcam aqui no continente americano, vão descobrindo novas terras e vão vendo que aqui tem muita fonte que pode ajudar esses países economicamente. Vamos começar primeiramente, pessoal, pela Inglaterra. Entre o fim do século XV e o início do século XVI, a Inglaterra conquistou a costa da América do Norte. Onde é essa costa da América do Norte, pessoal? Lá onde fica aquela região onde fica Estados Unidos, Canadá e México. No século XVII, a Inglaterra iniciou a colonização da América do Norte, fundando as 13 colônias que dariam origem aos atuais Estados Unidos. Pessoal, a Inglaterra vai lá para a América do Norte, mas ela em especial, se fixa no território dos Estados Unidos. Faz aí 13 colônias e aí começa o processo de colonização do território norte-americano. Então a Inglaterra tem grande participação na fundação dos Estados Unidos. A gente, quando for estudando no decorrer da história, a gente vai vendo como a Inglaterra vai ajudando, mas também vai brigando com os americanos que lá já moravam pelo domínio daquela terra. Então a Inglaterra se fixa onde? Lá na América do Norte, na região onde ficam os Estados Unidos, tá certo? A França, pessoal. A França compartilhou o território com a Inglaterra, ao norte da América, e fixou-se principalmente na área que corresponde ao Canadá. Foi o seguinte, pessoal. França e Inglaterra, a gente sabe que não se batiam muito bem naquela época. Elas vinham de duas guerras, Guerra de 100 anos e Guerra de Duas Rosas. Então eles disseram, pronto, tu fica lá na região dos Estados Unidos, no teu canto, e eu vou ficar aqui no Canadá e fundar a minha colônia aqui. Então, compartilharam seus territórios, cada um foi para o seu lado e tentaram ali buscar recursos para trazer mais riquezas para os países. Em 1608, pessoal, os franceses fundaram a atual cidade de Quebec. Onde é que fica essa cidade de Quebec? Pessoal, ela fica no Canadá. É uma das cidades mais bonitas do Canadá. Se depois vocês quiserem pesquisar na internet, botar assim, olha, Quebec, cidade do Canadá, vocês vão ver como essa cidade é linda. Então essa cidade de Quebec foi fundada pelos franceses em 1608, tá certo? A Holanda, pessoal, eita, que a Holanda também tem participação importante, viu? No século XVI, pessoal, iniciou a expansão marítima na primeira metade do século. A partir da década de 1580, com a independência em relação à Espanha, ampliou sua atuação até essa época. Suas cidades costeiras eram entrepostos comerciais da Espanha. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam. Holanda vivia sob o domínio espanhol, dependia muito
da Espanha. Então, quando eles ficaram independentes em relação à Espanha, agora eles eram livres, eles ampliaram a sua atuação. Eles foram até as cidades costeiras, foram até os outros continentes. A Holanda, pessoal, se torna uma das grandes potências econômicas durante aquela época de período de navegação, porque a Holanda foi muito esperta. Ficou independente da Espanha e foi para aqueles locais que tinham recursos mesmo. A Holanda não demorou muito para subir as suas riquezas. Então a Holanda, pessoal, ela se torna uma grande potência econômica no início do século XVII, pois ela soube não brigar, ela soube o que? Ela soube explorar com calma e pegar os recursos para conseguir fazer com que sua economia crescesse. Tá certo? Pessoal, agora é com você, mas antes disso, vou dar um resumo. Primeiramente, a gente viu que a Inglaterra foi para a América do Norte e ficou instalado na região onde ficam os Estados Unidos. Segundo, a gente viu que a França também foi para a região da América do Norte, estabeleceu sua colônia no Canadá e fundou a cidade de Quebec. E terceiro, a gente viu que a Holanda se tornou independente em relação à Espanha, foi para o processo de navegação e no início do século XVII se tornou uma das grandes potências econômicas europeias. Agora eu quero que vocês leiam, pessoal, as páginas 46 e 48 do livro didático e respondam a atividade do material, tá certo? É muito importante que vocês respondam essa atividade, pessoal, para que a gente fixe melhor o conteúdo e para quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente consiga fazer as avaliações e obter bons resultados, tá certo? Então, meu muito obrigado por você ter tirado seu tempo e ter assistido essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus e um grande abraço. Valeu, pessoal, muito obrigado.